Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 11, Nos Passos de Moabe, Deuteronômio. Capítulo 3, Leis atualizadas e revisadas de acordo com novas ideias. Weinfeld argumentou que Deuteronômio é dependente das tradições anteriores do Pentateuco, que Deuteronômio as revisa e as reforma de acordo com novas ideias. A sua nova noção de um culto de adoração centralizado e, em segundo lugar, o seu espírito humanitário. Estas são duas ideologias controladoras que ele diz que moldaram a revisão do material pré-existente. Ele argumenta especificamente que Deuteronômio é dependente da fonte E, a fonte que alguns estudiosos acham que é muito difícil isolar ou encontrar no texto bíblico. Mas em E, de Elohim, a fonte de Elohim, o Sinai é referido como Horeb, e, em Deuteronômio, Sinai também é Horeb. O autor do Deuteronômio limita a revelação do Sinai ao Decálogo, e parece afirmar que a lei completa foi dada a Moisés para os israelitas nas planícies de Moabe. Na visão de Weinfeld, isso significa que Deuteronômio, com suas revisões, teria sido apresentado como e teria sido visto como uma substituição atualizada do velho livro da aliança, ao invés de seu complemento. Ela existe lado a lado em nosso texto agora, mas acho que, no seu ponto de vista, aqueles que as promulgaram as estavam entendendo como a substituição atualizada das leis do livro da aliança. A maior parte do Deuteronômio realmente não contém muito na forma de lei civil. Ele tende a centrar-se nas prescrições morais e religiosas, uma espécie de lei apodítica em Israel. E as poucas leis civis que estão lá tendem a ser reformuladas de acordo com a humanidade de Deuteronômio. Assim, por exemplo, as leis do dízimo, a lei dos lançamentos das dívidas no 7º ano, as regras para a libertação dos escravos, as regras para os 3 festivais. Estas são todas leis antigas. Elas ocorrem em Êxodo, mas elas aparecem em Deuteronômio com modificações sobre as coisas que dizem respeito às deuteronomistas. E alguns de vocês têm discutido algumas delas nas sessões. Assim, em Deuteronômio, o escravo devedor israelita sai de sua servidão, ele ou ela, com generosas doações de seus proprietários. Isso não é algo que aparece em Êxodo. Ou, como outro exemplo, Deuteronômio estende a proibição do Código do Pacto contra afligir um estrangeiro residente. Em Deuteronômio, há a insistência de que os israelitas não devem apenas abster-se de afligi-los, mas devem amar ao estrangeiro residente. Ele vai muito longe para proporcionar benefícios jurídicos completos, alimentos e assim por diante, para o estrangeiro residente. Assim, enquanto a relação de D com algumas das leis do Código da Aliança é muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes uma revisão, a relação entre D e as leis na fonte sacerdotal é mais difícil de caracterizar. A fonte sacerdotal parece representar um conjunto igualmente precoce de leis, as tradições jurídicas que apenas emanaram de um círculo muito diferente e tinham preocupações diferentes. Ela tende a lidar com os temas sacros, ou, quando ela está lidando com outros temas, irão lidar com as implicações sacras desses temas. Como D muitas vezes atualiza e revisa as leis do Código do Pacto. Podemos ver isso no fato de que a fonte sacerdotal abole a escravidão israelita de dívida por completo e insiste em que os escravos devem ser adquiridos somente nas nações ao redor de Israel. Nenhum israelita pode escravizar outro israelita. No entanto, Weinfeld argumenta que ocorre que Deuteronômio contenha leis que também são encontradas em P, mas as acrescenta de uma forma mais racional. É a palavra que ele usa, ou de maneira dessacralizada. Assim, o tratamento de Deuteronômio do sacrifício, vamos ver daqui a pouco, vai ser diferente, por exemplo, do de P. Eles têm preocupações diferentes e diferentes focos na apresentação desse material. De qualquer forma, muitos estudiosos, através de sua análise desses textos, foram levados a concluir que a história deuteronomista atualizou e revisou leis anteriores, particularmente as leis do Código do Pacto, mas às vezes também no extrato legal mais antigo de P, e o fizeram de acordo com as circunstâncias do 8º ao 6º século. Então, Deuteronômio exemplifica um fenômeno que ocorre em vários momentos críticos na história de Israel.
E nós vamos ver isso à medida que avançamos ao longo do texto bíblico, e que é a modificação e reelaboração de leis e tradições anteriores à luz das novas circunstâncias e ideias. Então, Deuteronômio é em si uma autorização implícita do processo de interpretação. E a noção de cânone ou cânon sagrado, que é exemplificado então por textos bíblicos, é aquela que permite desdobramento contínuo e desenvolvimento da tradição sagrada. E essa é uma ideia que eu acho que difere muito das intuições modernas sobre a natureza dos cânones sagrados. Eu acho que um monte de gente tem a intuição de que um cânone sagrado significa que o texto é fixo, estático e autoritário, porque é fixo e estático ou imutável. Essa não é a visão bíblica ou a visão antiga do cânon sagrado. Textos que representavam revelações sagradas foram modificados. Eles foram revisados, eles foram reformulados, eles foram atualizados e eles foram interpretados no processo de transmissão e preservação. Era exatamente porque um texto ou uma tradição era sagrada e autoritária que era importante que ele se adaptasse e falasse com as novas circunstâncias. Caso contrário, pareceria irrelevante. Portanto, é uma noção muito diferente do que significa alguma coisa ser canônica e sagrada, do que eu acho de como alguns modernos passam a entender que esses termos significam. Então, quais são as circunstâncias especiais e preocupações que guiam as revisões de Deuteronômio da tradição? Uma das principais mudanças, você provavelmente já ouviu falar na sessão, bem como agora, é a ênfase na adoração em um único santuário central. Isso vai representar uma grande mudança na prática religiosa de Israel. De acordo com Deuteronômio, o santuário central ficará localizado em um lugar que o próprio Deus vai escolher. Este não é nomeado em Deuteronômio, ou em um lugar que ele fará com que seu nome habite, que é a outra frase que é usada. Jerusalém nunca é explicitamente mencionado como o local em questão, mas Jerusalém, mais tarde, de fato, cumpre esta função, de acordo com outros textos bíblicos. Agora, as semelhanças entre o programa religioso do Deuteronômio e as principais reformas religiosas que foram realizadas no século VIII pelo rei Ezequias, mas mais ainda no século VII, pelo rei Josias, em torno de 622, o rei Josias. Esta é uma reforma que está relatada no livro de 2 Reis, em 2 Reis 22. Essa reforma foi há muito notada e fornece aos estudiosos uma base para a datação dos materiais do núcleo de Deuteronômio, datando-os do final do século VII. De acordo com a história em 2 Reis, durante os reparos do templo que estavam sendo feitos no tempo do rei Josias, o rolo da Torá, que é como ele é referido, o rolo da Torá foi encontrado. Quando foi lido, o rei ficou angustiado, porque suas exigências não estavam sendo respeitadas. Agora, esse termo Torá, o rolo da Torá, como eu disse, não ocorre desde Gênesis até Números. É uma frase que ocorre em Deuteronômio. Em Deuteronômio 17, em seguida, continuando a narrativa em 2 Reis, Josias diz para agir. Ele reúne as pessoas, ele lê publicamente o manuscrito, as pessoas concordam com seus termos e, em seguida, as reformas de Josias começam. Nós ouvimos que ele limpa o templo dos vasos que tinham sido feitos para Baal e Ashira, Astarote, que estavam no templo de Yahvé. Ele remove todos os elementos estrangeiros de culto. Ele proíbe sacrifício a Yahvé em qualquer lugar que não seja no santuário central. Ele destrói todos os lugares altos. Isto se refere a alguns tipos de santuários rurais que foram espalhados por todo o campo, onde sacerdotes e levitas locais podiam oferecer sacrifícios para as pessoas. Santuários e pilares, sendo usados na adoração de Yahvé, esses são considerados bastante legítimos nas fontes J e E. Os patriarcas estão fazendo esse tipo de coisa o tempo todo, construindo altares em todo o país, mas é Deuteronômio que contém mandamentos para destruir o culto. Em primeiro lugar, toda a adoração de outros deuses, mas também a adoração ao Senhor em lugares altos ou nos santuários da zona rural. Portanto, esta é uma evidência, mais uma vez, de que o que Josias descobriu para basear suas reformas era algo como o livro de Deuteronômio. É Deuteronômio que contém as proibições de lugares altos e assim por diante. Após essas reformas, é relatado que a Páscoa foi celebrada. Foi comemorada não com uma observância familiar em casas individuais. Ela foi comemorada como um festival de peregrinação nacional.
celebrada por todos em Jerusalém. É assim que a sua celebração é descrita no livro de Deuteronômio. Ela é descrita como uma festa de família em casos individuais nos outros livros da Bíblia. Então, novamente, esta é uma outra base para a conclusão de que o livro da lei encontrado por Josias e que guiou suas reformas era algo como o núcleo legal de Deuteronômio. Estudiosos agora acham que esse núcleo legal de Deuteronômio foi produzido no Reino do Norte. O Reino do Norte de Israel, que caiu em 722. Você vai se lembrar. Provavelmente foi introduzido lá no século VIII, o que é suportado pelo fato de que Deuteronômio tem afinidade com os escritos de alguns profetas. Vamos olhar para eles mais tarde, do Reino do Norte do século VIII, como o profeta Oséias, e vamos ver isso quando olharmos para os escritos de Oséias. Ele também tem afinidade com a fonte E, que também está ligada ao Reino do Norte, no século IX e VIII. No século IX e VIII, o Reino do Norte foi o local de uma luta contra a adoração de Baal. Ele também foi o lar de alguns profetas, como Elias e Eliseu, que são conhecidos por seu fanatismo e seu iavismo exclusivo. Então, alguns estudiosos pensam que isto se passava no século IX ao VIII, no norte do país, o tipo de partido exclusivista Yahvé, que estava trabalhando duro e lutando contra a adoração de Baal. E eles pensam que essas tradições exclusivistas Yahvé foram trazidas ao sul após a queda do Reino do Norte em 722. Quando você tem refugiados vindo para o sul, eles trouxeram essas tradições com eles. Alguns desses materiais escritos foram colocados no templo e, depois, cerca de um século mais tarde, durante o tempo de Josias, quando o templo estava sendo reformado, eles foram encontrados. Possivelmente esse material foi em seguida trabalhado em um manuscrito maior, dadas as suas apresentações mosaicas e assim por diante, e que contribuíram para a reforma de Josias. Deste modo, a centralização do culto também precisa ser entendida no contexto político mais amplo do final do século VII. A ameaça síria teve grande importância. Você tem que lembrar que o Reino do Norte já foi completamente destruído. 10 tribos exiladas, deportadas e essencialmente perdidas. O Reino do Sul conseguiu escapar da destruição, mas apenas mediante o pagamento de tributo como vassalo da Síria. Portanto, Judá, o Reino do Sul, é um estado vassalo, pagando tributo à suzerana Assíria. E, claro, há uma grande influência cultural assíria e influência religiosa em Judá como resultado. Então, segundo Reis, nos diz que havia formas estrangeiras de adoração sendo introduzidas diretamente no templo. As reformas de Josias têm sido interpretadas por alguns como tentativa de afirmar a política e a autonomia cultural e religiosa de Judá. A adoração não regulamentada em toda a terra não seria mais aceitável. As pessoas estavam sendo unidas em torno de uma central padronizada de culto a Yahvé, que seria purgada de qualquer influência assíria ou influência estrangeira. Isso foi considerado como necessário para levantar-se contra ou a sobreviver à ameaça síria. Portanto, é neste contexto que podemos olhar para as semelhanças muito fortes que existem entre o livro de Deuteronômio e certos tratados assírios, a partir do século VII. Nós já falamos sobre os tratados de vassalagem hititas, como um modelo para a aliança israelita, quando nós estávamos falando sobre o Êxodo, mas Deuteronômio é claramente dependente de outro modelo e que é o tratado vassalo assírio. Os melhores exemplos destes tratados são os tratados do imperador assírio Esarhaddon. Ele era um governante da Síria do século VII até cerca de 669. Esses tratados foram descobertos há cerca de 50 anos atrás. E Moshe Weinfeld é uma das pessoas que tem feito uma quantidade enorme de trabalho com esses tratados. Ele argumentou longamente que Deuteronômio retrabalhava o modelo hitita do segundo milênio, de acordo com os padrões da aliança, que são evidentes nos tratados de vassalagem do primeiro milênio de Esarhaddon, que são evidentes em Esarhaddon. Vemos que a história está sendo usada como uma ferramenta motivacional, e vemos leis que estão sendo reforçadas por maldições. E é fascinante se você alinhar algumas das maldições dos tratados de Esarhaddon com as maldições de Deuteronômio. Há uma correspondência surpreendente. Deuteronômio também inclui bênçãos. Os assírios não fazem isso. Weinfeld observa que os tratados assírios são realmente juramentos de lealdade, que são impostos aos vassalos, ao invés de verdadeiros convênios. E Deuteronômio também é uma espécie de juramento de lealdade, a não ser que as pessoas estão comprometendo a sua lealdade a Deus, e não a um rei humano. Então você tem a exortação a amar o Senhor teu Deus, e pensa de novo em alguma coisa da linguagem que ouvimos quando lê
Deuteronômio 30, ele exorta a amar o Senhor teu Deus, para seguir o Senhor teu Deus, a temer a Deus, para ouvir a voz de Deus. Tudo isso é típico de promessas de lealdade, e elas estão em paralelo nos tratados assírios, onde o vassalo tem que amar ao príncipe, ele tem que ouvir a voz do príncipe herdeiro. A mesma fraseologia utilizada, por isso, é uma forma literária política, mas tomada emprestado e se refere a Deus. Os tratados assírios também vão alertar contra profetas ou estáticos ou intérpretes de sonhos que vão tentar fomentar a sedição. Se você observar em Deuteronômio 13, temos algo bastante semelhante, uma advertência contra os falsos profetas que vão tentar fomentar a sedição e levar o povo à adoração de outros deuses. Alguns estudiosos referem-se a Deuteronômio como uma espécie de tratado de balcão, como queira, certo? Um documento subversivo que está tentando mudar a lealdade do povo do supra-senhor assírio para Deus, o verdadeiro soberano, e é parte de um movimento nacional. Deuteronômio difere em grande estilo em terminologia, em perspectiva e dos pressupostos teológicos dos outros livros da Torá. Com uma série de discursos públicos, adota um tom altamente retórico, às vezes um estilo quase artificial. É quase o estilo de um pregador muito hábil. Ele emprega endereçamento direto. Você, às vezes no singular, às vezes no plural. Mas Moisés está constantemente falando em um tom muito pessoal, endereço direto. E há todos os tipos de frases. Frases exortatórias, que exortam você a fazer isso com todo o seu coração e alma, fazer isso a fim de que possa estar bem com você. A terra é descrita como uma terra onde o leite e mel fluem, e somente se você ouvir a voz de Yahvé, teu Deus. Esse é o tipo de linguagem que é usado aqui, e não tanto nos outros livros.